máxima razão, Natan, porque eu sou pré-tribulacionista, é a clássica interpretação dispensacionalista da 70ª semana de Daniel. O termo parece, né, meio, né 70ª semana de Daniel, né, do que estão falando, esse negócio é muito complicado. Realmente é bastante informação. Você vai lá para Daniel, capítulo 9, a partir do versículo 23, o anjo aparece a Daniel e explica para ele, né, que o cativeiro babilônico duraria 70 anos, e que depois Deus estava decretando sobre o povo de Daniel, ou seja, os judeus, e decretando sobre a cidade de Daniel, ou seja, Jerusalém, né, o povo de Daniel é os judeus, e a cidade de Daniel é Jerusalém. Ele estava decretando 70 semanas de 7, ou 70 setes, né, sobre esse povo, para que esse povo fosse restaurado, para cessar a iniquidade, né, para purificar a cidade, para implantar a justiça eterna. Ou seja, resumindo, para Deus restaurar a nação, para Deus restaurar a nação de Israel e o povo judeu, 70 setes, né, que são 490 anos. E ele fala sobre o início dessa contagem. Tem pelo menos 3 bases, né, ou 3 pontos de partida para o início da contagem dos 490 anos. Eu, particularmente, acredito que aconteceu lá em Neemias, no capítulo 2, quando o rei Artaxerxes, ele dá ordem para Neemias voltar para Jerusalém, para reedificar os muros e a cidade. E, a partir dali, então, tem até a contagem ali, que dá certinho, bate exatamente com a entrada de Jesus em Jerusalém, montado numa jumentinha. Entendi. Foi exatamente 483 anos depois do decreto do rei Artaxerxes. Ou seja, para 490 menos 483, 7. E esses 7 anos, ou essa semana que ficou faltando, ela não se cumpre na história. Ela não se cumpre depois da morte e ressurreição do Messias. Parece-me, Natan, que ali, quando Jesus ele entra em Jerusalém, e ele é ovacionado como Messias, e ele fica durante 4 dias ali, até a Páscoa, e então ele é morto na cruz, ele é entregue pelos líderes religiosos, porque os líderes religiosos, eles representam o povo. Assim como o nosso presidente representa a nação, e tudo que ele faz vai implicar, de alguma forma, a nossa nação. Se ele acertar, a nação acerta. Se ele errar, a nação erra. Então, os líderes religiosos decidiram pela nação. Eles recusaram o Messias. E Jesus, ele vai dizer ali, deixa eu ver se eu me lembro do texto, Lucas 21 e 37, se eu não me engano. Deixa eu olhar aqui rapidinho, eu já vou dar a referência certinha aqui para vocês. Ele falou o quê? Ele disse que ele tentou diversas vezes, Mateus 23 e 39, ele tentou diversas vezes ajuntar Israel debaixo das suas asas, como a galinha faz com seus pintinhos, mas eles não quiseram. Então Jesus diz assim, vocês não me verão mais, até que naquele dia vocês digam, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Então ali parece que Jesus rompeu com a nação. Parece que Jesus rompeu com os judeus, né, entre aspas, e ele abre, então, a oportunidade de salvação. Claro que isso Deus estava no controle da situação, para que a salvação pudesse se abrir para todos os povos, né? João capítulo 1, versículo 10, 11 e 12, diz assim o texto, que ele veio para o que era seus. Quem são os seus? Os judeus. Jesus é judeu e ele veio para os judeus. Ele veio para o que era seus, mas os seus não receberam. Rejeitaram Jesus. Então, deu o direito ou o poder a todos aqueles que creem de se tornarem filhos de Deus. Ali, Natan, na recusa de Jesus pelo seu povo, abre-se o parêntese na história. Inicia-se, então, a dispensação da graça que foi marcada historicamente pela descida do Espírito Santo em Atos 2. Ali abre-se o parêntese que vai se fechar no arrebatamento da igreja. Essa é a dispensação da graça, que já está aí fechando 2000 anos. Agora, quando a igreja ela for arrebatada, então Deus volta a sua atenção
para a 70ª semana de Daniel, a semana de número 70, que é os 7 anos finais, dividido 3 anos e meio e 3 anos e meio. Para mim, Natan, a 70ª semana de Daniel é o checkmate em cima de todas as outras posições em relação à grande tribulação. Porque não tem outra forma de você interpretar essa profecia. Os amilenistas, os aliancistas, eles vão dizer, não, os 7 anos da 70ª semana, ou 7 anos para fechar os 490 anos, aconteceram na história, ali, com o cerco do general Tito, no ano 70, então se cumpriu ali, mas não tem nenhuma forma de você encaixar esses 7 anos na história. Esses 7 anos, eles estão guardados por Deus, para que ele faça com que venha a cabo no período da grande tribulação. Por isso que o propósito da grande tribulação é completar aquilo que o anjo Gabriel falou para Daniel, dizendo, esses 490 anos, essas 70 semanas de 7, é decretada sobre o seu povo, Daniel. É decretada sobre a sua cidade, Daniel. Não é sobre os Estados Unidos, não é sobre o Brasil, né? Não é sobre a Rússia, não é. É sobre Jerusalém. Jerusalém é a capital de Israel. Então, Deus ele vai usar os 7 anos da grande tribulação para levar os judeus à fé no Messias. Quando o Messias volta no final da grande tribulação, eles vão pedir socorro, porque estarão prestes a serem exterminados pelo anticristo, eles vão clamar pelo Messias, então o céu vai se rasgar. A Apocalipse capítulo 19 diz que ele vem montado no cavalo branco, e eles vão ver a salvação vindo. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Só que quando eles perceberem quem é aquela figura que vem sobre o cavalo branco, ele tem as suas mãos furadas. Então eles reconhecerão que aquele Salvador é o Messias que foi crucificado há 2000 anos atrás. Muito bem, é isso aí, perfeito. Eu também concordo com você, eu acredito que essa questão, porque existem maneiras diferentes de se falar sobre as 70 semanas de Daniel. Eu ainda não fiz nenhum tipo de estudo sobre esse assunto, nunca postei nada. O pouco que eu falei com base nos estudos do pastor Derek Walker, do Reino Unido, que é diferente, ele é bem diferente de todo mundo. Mas eu concordo em número, gênero e grau que a abordagem mais tradicional, que é basicamente essa que você fez, que quebra a última semana, deixando-a em pause para ser reativada no final do período da igreja, é a que faz mais sentido, é a que pelo menos é mais didática, é mais prática e faz as pessoas compreenderem o porquê da igreja não ter que passar pela tribulação, haja vista a lógica da 70ª semana ser reservada unicamente para o povo hebreu, como o próprio livro de Daniel, capítulo 9, versículo 27, eu acho, 26, 27, declarou, né? Muito bem colocado isso aí. O que mais que você tem a dizer sobre as suas convicções do porquê o arrebatamento deve ser antes da tribulação? Você está no 4º ponto, é agora, isso? Natan, agora vem o checkmate. Agora que é o negócio. Porque se a igreja ela não foi citada ali na profecia de Daniel, por que ela não aparece? Esse é o questionamento dos amilenistas, aliancistas. Por que a igreja não apareceu ali, então? Se existe esse parêntese na história, esse ato na história, por que a igreja não aparece na profecia de Daniel? É justamente a 5ª razão porque eu sou pré-tribulacionista. Porque a igreja é um mistério. A igreja não aparece na 70ª semana, no texto ali, de Daniel 9, a partir do 23, porque a igreja é um mistério. A igreja, ela foi revelada no Novo Testamento. Ela é um mistério. E esse mistério, Paulo vai dizer assim, lá em Efésios 3, do 1 ao 6, e também em Romanos 16, do 25 ao 16, ele vai dizer que o mistério é esse, que na igreja, judeus e gentios formam um corpo. Olha que coisa maravilhosa. Na igreja, não tem barreira cultural, a barreira foi derrubada. Então, judeu e gentio são salvos pela fé no Messias, formando a igreja. Essa é a 5ª razão, pastor Natan, porque eu sou pré-tribulacionista. A igreja é um mistério. A igreja não foi revelada no Antigo Testamento justamente porque ela é um mistério. Logo, o seu rapto, o arrebatamento,
necessariamente precisa ser um mistério. Porque se a igreja é um mistério, se a sua chegada é um mistério, a sua partida é um mistério. Verdade, verdade. Para mim, isso fica muito claro. A igreja, ela não aparece na profecia de Daniel, esse parêntese, que é o termo teológico que a gente usa, porque ela é um mistério. Ela é esse ato na história. Quando Deus, vou usar de novo aqui entre aspas o termo, Deus, ele vira as costas para Israel, tá? Eu vou colocar parênteses de novo, aspas de novo, ele vira as costas para Israel e ele abre a dispensação da graça em Atos 2 para que todos os povos sejam salvos na igreja. Porque essa é a promessa que Deus fez para Abraão. Abraão, por causa da tua semente, se referindo ao Messias, todas as nações da terra serão benditas. E os judeus, e Israel não estava fazendo isso como nação. Israel se fechou. Então, a igreja tem a ordem de, vai para todo mundo. A grande comissão, Mateus 28, a partir do 18. Ir por todo mundo e pregar o evangelho a todas as nações, todas as pessoas. Façam discípulos em todas as nações. Ou seja, dentro da igreja, todos os povos podem ser salvos. Sim. Isso não era entendido no Antigo Testamento, justamente porque a igreja é um mistério. Se a sua entrada é um mistério, a sua partida também é um mistério. Tem razão.